Alô, família Palmeiras, voz do Palestra na área. Olha só, dia agitado no Verdão, hein? Palmeiras acerta a contratação de um novo goleiro. Alan de saída do Palmeiras, Gustavo Gomes renovado. E o Paulinho, hein? Será que joga amanhã diante do Santos? Tudo que rola no Palmeiras você acompanha aqui. Então, se você não é inscrito no canal, esse é o seu momento de se inscrever. Coloca aqui a sua opinião sobre a venda do Alan, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas agora vamos lá com o nosso amigo Vinícius Nicoletti, a cobertura sobre tudo que rola no Palmeiras na ESPN. Avante palestra! Vamos com o Vinícius Nicoletti, trazendo informações do Palmeiras, de mercado, de bastidor. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo grande pra você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você também, para os companheiros, fã de esportes. Palmeiras se prepara para o confronto contra o Santos na Copa do Brasil, mas vai perder uma peça importante para o restante da temporada, porque o clube acertou com o Manchester City a saída do meio atacante Alan, 22 anos, formado aqui nas categorias de base. O clube inglês aceitou pagar os 40 milhões de euros pedidos pelo Palmeiras entre valores fixos e metas, e esse valor ainda pode chegar a 45 milhões, dependendo aí do bônus que o Palmeiras vai receber. Era um valor que o clube bateu o pé, queria esse valor para liberar o jogador, teve outras propostas antes de acertar com o Manchester City, mas o Palmeiras não queria vender o jogador, só que o Manchester chegou nesse valor, então o Alan vai assinar contrato nesta terça-feira, hoje ou amanhã, e já não treina mais com o elenco e deve viajar para a Inglaterra ainda essa semana e se apresentar ao Manchester City. Então uma baixa importante para o Palmeiras na sequência da temporada. Daqui a pouco a gente volta para falar como o Abel Ferreira vai montar essa equipe sem o Alan para o próximo jogo contra o Santos pela Copa do Brasil. Tem também uma baixa na Libertadores, porque hoje saiu a notícia, o Andréas Pereira pegou 2 jogos de suspensão pela expulsão contra o Cerro Porteño nas oitavas de final no primeiro jogo. Já cumpriu a automática, não jogou a partida da volta decisiva lá no Paraguai e está fora também do primeiro confronto contra a LDU nas quartas de final, o jogo que será no Nubank Park. Além dessa suspensão de 2 jogos, uma multa de $4 mil, cerca aí de 20, 22, 21 mil reais. Então, multa e suspensão, mas é claro, o prejuízo maior que o Palmeiras perde o jogador para a primeira partida contra a LDU. Essa é a situação aqui no Palmeiras. Daqui a pouquinho a gente volta então, Glaucia, para falar como o time está se preparando para esse confronto contra o Santos, clássico pela Copa do Brasil. Final amanhã, Palmeiras e Santos, primeiro jogo aqui em São Paulo, então vamos girar também as nossas equipes. Vinícius Nicoletti, a Jalili também aqui com a gente para trazer as informações de Palmeiras e Santos. Começo contigo aí, Vini. Bem-vindo mais uma vez. Pois não, Glaucia, falar aqui do Palmeiras se preparando para esse clássico contra o Santos com novidades. Devem retornar à equipe o Paulinho e também o Piquerez. Os dois iniciaram a semana treinando com o grupo. Vão participar também do treinamento nesta terça-feira e deve voltar no clássico contra o Santos. Paulinho está fora desde a partida contra o Atlético, não joga há 8 partidas. Ele teve uma lesão no tornozelo, tentou voltar contra os Fortaleza no início desse mês, aí ele sentiu uma contusão no músculo adutor da coxa. Tratando essa lesão no músculo adutor, 3 semanas, voltou a treinar no finalzinho da semana passada, já fazendo a transição física, e como está treinando normalmente, deve ser liberado para enfrentar o Santos nesta quarta-feira. E o Piquerez teve um edema muscular na coxa, foi mais preservado do último jogo contra o Santos, então os dois são as novidades do Palmeiras para o confronto desta quarta-feira, abrindo as quartas de final da Copa do Brasil. A dúvida na zaga, porque o Alexander Barbosa tem um trauma no pé, ele está intercalando e está jogando com dores, e ele foi substituído no intervalo da partida mais uma vez com dores, então é dúvida para esse jogo contra o Santos, se o Palmeiras entra com 3 zagueiros, se também vai no esquema 4-4-2, com os dois lá na frente, voltando com 4 na zaga, o Giai fazendo essa função pelo lado do campo. É uma dúvida também no esquema tático que vai montar para enfrentar o Santos. E aí a discussão, como o Abel vai armar o time sem o Alan, que é o jogador titular, veio das categorias de base, mas estava fazendo aquela função de Alan pela direita. Com a saída do Alan, já não enfrenta o Santos, o Arias deve fazer essa função pela direita, fazendo o corredor na ala, tanto se jogar o Giai ou no esquema com 3 zagueiros. E quem vai fazer a função do Arias pelo lado esquerdo, pelo meio do campo ali?
o Maurício. Vem em boa fase, 6 gols nos últimos 8 jogos desde que voltou da Copa do Mundo, então deve ser titular nesse jogo contra o Santos. Mas ele tem outras opções, pode jogar o Paulinho por ali, pode jogar também, de repente, um esquema mais cauteloso com o Lucas Evangelista. São algumas opções do técnico Abel Ferreira, por isso o Palmeiras não vai no mercado em busca de reforços com a saída do Alan. Pode ter um ataque mais à frente aí com Arias, Paulinho, Flaco e o Vitor Roque. Seria um ataque muito forte do Palmeiras para o restante da temporada. No confronto contra o Santos, o Palmeiras não perde jogando no Nubank Park, ou antigo Allianz Parque, desde 2017. Nesse período são 12 jogos com 9 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Já perdeu como mandante, mas foi na Arena Barueri. No último jogo, resultado de 1-1 pelo Campeonato Brasileiro e o Neymar não jogou. A dúvida agora, será que o Neymar vai pro jogo? As informações é com a Jalili. Um contrato renovado do capitão xerifão Gustavo Gomes. O vínculo vai até 2030 e Alan, 40 milhões de euros sendo vendido para o Manchester City. A maratona de quem disputa todas as competições cobra um preço alto. Quem é que no futebol brasileiro consegue manter uma consistência o ano todo e jogar sempre bem? Nem o Chelsea, nem o City, nem o Barcelona conseguem, fará aqui. Portanto, isso é normal, eu digo aos jogadores, não se desesperem. Mesmo na liderança do Brasileirão, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras sente a pressão. Parte da torcida cobra um futebol mais convincente. Tudo bem que o time vem de goleada em cima do Vasco. É a camisa que a gente carrega, né? Então acho que a cobrança vem de acordo com a camisa que você carrega e a gente sabe da camisa pesada que a gente carrega no peito. Amanhã tem o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos em casa. E o técnico Abel Ferreira deve contar com 2 retornos nesse clássico. Piquerez e Paulinho, eles treinaram ontem com o grupo na reapresentação. O uruguaio se recupera de um edema na perna, já o atacante, que está fora desde o início do mês, trata uma lesão na coxa. Ainda tem a atividade de hoje e o treino que Abel costuma dar no dia do jogo. Aí sim o comandante vai definir os relacionáveis. Certo é que Alan está se despedindo. O meia vai para o Manchester City. Inicialmente, o clube inglês sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros fixos. O Palmeiras pediu mais. Acho que essas equipas querem um jogador como o Alan, porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito. E pagaram. Os ingleses aceitaram desembolsar 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais pelo jogador. Serão 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio em bônus. O Palmeiras tem 90% dos direitos do atleta. Ao que tudo indica, o Palmeiras vai em busca de um substituto caseiro. No elenco, alguns nomes podem exercer a função, como Arias, Felipe Anderson, Giai, Kelvin e Maurício. Bom, quem está confirmado no jogo é o zagueiro Gustavo Gomes. O xerife, inclusive, está de contrato renovado. O novo vínculo vai até 2030. O paraguaio é o jogador mais vitorioso do clube, com 13 títulos conquistados. Foi muito especial. Sou muito grato com os torcedores do Palmeiras. Acho que um dia que vou lembrar sempre e vou levar para meu coração para sempre. Ciclos que continuam, outros que se encerram. Em meio a tudo isso, mais uma decisão pela frente para o Palmeiras. Edu Dracena, Palmeiras muito bem financeiramente e mais do que isso, um time que no final de semana goleou, se classificou na Libertadores. Agora o Abel sabe que é o momento para administrar e melhorar, ajustar os detalhes mínimos. Num momento também delicado, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas agora na Copa do Brasil, na Libertadores também. Agora, falar desse xerifão aí, Renata, o reconhecimento que o Palmeiras teve com ele, eu acho que é tudo pelo mérito dele. O que ele faz no dia a dia, o que ele ajuda os jogadores, o que ele representa hoje para o palmeirense dentro de campo também, porque o palmeirense se sente representado por ele ali dentro, porque é um cara que dá a vida pelo clube, é um cara que é profissional, está ali para ajudar. Então, muito mais do que merecido
isso aí, Renato. Tinha que fazer isso aí mesmo. E quando parar, aposentar, trabalhar no clube também pelo reconhecimento por tudo. E aí você pega e vende um talento como o Alan também, por um valor, né, que o Palmeiras achou legal. O Palmeiras vai sentir falta desse jogador. Acho que um jogador que fazia a diferença ali, que tinha o drible, que tinha aquele 1 contra 1. Mas a gente sabe também que o Abel já começou a reformulação há muito tempo. Quem sabe, de repente, agora colocando o Arias pelo lado direito ali também, onde que ele jogou pelo Fluminense, ele pega ali a vaga do Alan. Então, eu acredito que o Palmeiras está vivendo um momento bom e um momento decisivo também. Cabe agora os jogadores, com a comissão técnica, saber aproveitar esse momento da melhor forma possível. Bom, família, então vamos comentar aí sobre tudo que rola no Verdão. Vou começar aí pelo ponto mais fácil, né? O Gustavo Gomes, a gente já vem falando aí há algumas semanas que o Palmeiras vinha negociando a renovação de contrato com o Gustavo Gomes até o final de 2030. Então teremos aí mais algumas temporadas com o Gustavo Gomes, o xerife do Verdão. Acho que de forma particular, assim, a minha opinião, cara, é que o Gustavo Gomes é um dos maiores ídolos do Palmeiras, jogador mais vencedor do clube. Todavia, dentro dos próximos 5 anos deve apresentar aí um declínio técnico, né? Isso por conta da idade. Então acho que talvez um contrato ali de mais 2 anos, com uma possível renovação para um 3º ano, seria de bom tamanho, até porque a gente precisa entender que, ídolo para sempre na história, mas a partir do momento que não desempenha mais um alto nível, o Palmeiras precisa começar a pensar em peças de reposição. Né? Então me incomoda um pouco esse pensamento de renova com o Murilo até 2028, renova com o Gomes até 2030, renova e aí sai renovando com jogadores que construíram uma história no Palmeiras, mas que hoje já jogam num nível ainda legal, mas um pouco abaixo do que renderam em algum momento, e a tendência é que isso, né, se torne um declínio. Mas, dito isso, Gustavo Gomes, o xerife do Verdão, eterna gratidão ao Gustavo Gomes. Eu acho que jogador que merece pelo menos essa compensação aí, renovação de contrato, valorização e tudo mais. Agora a gente precisa falar sobre uma nova contratação do Palmeiras. O Palmeiras fecha a contratação de um novo goleiro de 28 anos que atuava na Portuguesa na Série D, meus amigos. E isso tem trazido aí muita reclamação entre os torcedores, visto que, né, o comentário dos torcedores da Portuguesa é que ele não é um bom goleiro. É basicamente isso. Essa foi a indicação aí do nosso preparador de goleiros, né, que já tem um trabalho questionado aí, pelo menos pelos torcedores das redes sociais há algum tempo, principalmente pelo trabalho desempenhado com o Everton no finalzinho ali da sua passagem com o Palmeiras, e também sobre as falhas recentes de Carlos Miguel, né? Agora, a ideia é que seja um goleiro que venha para compor a saída do Kaique para o Sport. Então, o Kaique está saindo para o Sporting de Portugal, né? O Kaique que teve passagem por Portugal e tal, e para ser bem sincero, eu esperava que o Kaique tivesse mais oportunidades e fosse o segundo goleiro do Palmeiras, inclusive à frente de Marcelo Lomba. Então o Palmeiras traz um 3º goleiro para apoiar aí nessa fase de treinamento, mas a gente sabe que o segundo goleiro segue sendo Marcelo Lomba, pelo menos até o final da temporada. E aí essa é a ideia do Palmeiras, meus amigos. Dito isso, a gente ainda precisa falar sobre o Alan, que tem uma negociação aí quase finalizada com o Manchester City. O Palmeiras bateu o pé que só venderia por 40 milhões de euros, mais bônus. E aí o City veio com a proposta 40 milhões de euros fixos, mais 2 milhões, se eu não me engano, em bonificação. E o Alan deve fazer as malas e partir para a Inglaterra. Por esse preço, meus amigos, acho que tem que vender, não tem como. É muita grana. Alan é um excelente jogador e tal, mas também acho que o Palmeiras já tem a peça de reposição no elenco. É claro que, seria lindo, vamos contratar o Luiz Henrique. Mas a gente tem o Arias, que atuou muito pela direita ali pelo Fluminense, é o lugar onde ele rende um pouco mais. E aí talvez a preocupação seja até na ponta esquerda, assim, talvez contratar alguém da ponta esquerda, ou, enfim, Maurício voltar a ser titular atuando um pouco mais por lá, ou o próprio Felipe Anderson é um jogador que pode ajudar também, embora a gente não goste dele atuando ali naquela posição. Então, eu entendo que o Palmeiras de fato tem a peça de reposição no elenco para o Alan, e que é uma boa venda, principalmente para equilibrar o caixa do Palmeiras, que vem sofrendo aí nos últimos meses. Dito isso, meus amigos, a gente ainda tem o quem? Paulinho. Paulinho, que está lesionado, joga 2 partidas e se lesiona, segue lesionado, em recuperação, e o Palmeiras avança para que o Paulinho seja recuperado até o confronto do final de semana diante do Mirassol. Então, Paulinho está fora do confronto diante do Santos,
E a gente volta amanhã para falar com vocês sobre toda a preparação e quem são os jogadores que devem ir a campo nesse confronto importantíssimo pela Copa do Brasil. Por hoje é só. Então, se você não é inscrito, se inscreve agora. Deixa o seu joinha, comenta, compartilha. Dá a sua opinião. Se você não gostou, comenta aqui para todo mundo saber que você não gostou. Mas se você gostou, manda para geral. Abraço para vocês. Avante palestra. Valeu, família.